Olá, meus irmãos, meus amigos, paz seja convosco. Passando aqui para nós conversarmos um pouco, né, deixar aqui uma ideia para você meditar. Hoje eu estava num lugar e o que foi comentado comigo foi o seguinte, né, a palavra que foi me dita, né, que a pessoa não gostava, a pessoa achava muito errado a gente falar de política na igreja. Hum. A gente ter esse debate político na igreja e falarmos desse assunto na igreja, não é? E eu quero aqui deixar uma opinião para você. Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos discernir os tempos, não é? Existem momentos em que não só podemos falar de política como devemos. Existem momentos em que não só é necessário que seja falado, como é de muitíssima importância que seja falado, é urgente que seja falado. Confesso para vocês que durante muito tempo, por ver pessoas realmente abusando desse assunto, abusando no sentido, enfim, né, a gente vê muitas coisas. Eu tinha uma aversão a falar de política, mas com o passar dos anos, quando a maturidade chega na vida da gente, e avaliando a Bíblia, não é? Sabendo o que Deus pensa de autoridade, o que Deus pensa no sentido política hoje, né? Política no sentido de autoridades sobre nós. Eu vejo, meus irmãos, que nós falhamos muito. Eu tenho conversado com pessoas que não têm noção de como funciona o sistema político do nosso país, para que serve um deputado federal, porque é importante eleger um senador, o que acontece, qual é a função, por que três poderes, o que está acontecendo com o judiciário da nossa nação. Sabe, eu tenho sentado com pessoas e algumas delas eu tenho desenhado os três poderes, explicado como funciona, porque isso foi roubado da nação brasileira, né? Eu me lembro que eu aprendi isso na escola, muito superficialmente, quando eu era criança. Eu sou uma geração anterior a Paulo Freire, não é? E isso foi, essa civilidade, esses ensinamentos foram roubados. E veja bem, a política faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Porque somos cristãos, não deixamos de ser um cidadão. Eu não deixei de ser uma cidadã. Ao contrário, eu preciso ser uma participante na sociedade para que as pessoas vejam, percebam a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Como que as pessoas vão perceber se eu me isolar, não é? E não ser participante da comunidade? Uma das coisas que a igreja de Atos tinha era a simpatia do povo. E eu entendo que ser sal e ser luz é fazer a diferença. Então, eu vejo que nós somos um povo ignorante politicamente. Ignorante não no sentido pejorativo, mas no sentido mesmo de não ter conhecimento nenhum. Não temos conhecimento de processos, não temos conhecimento de como funciona. E hoje estamos diante de um impasse. Entregamos o nosso país a ideologias, a ideias marxistas, leninistas. Entregamos, eu pergunto a algumas pessoas se elas conhecem por exemplo, se elas têm noção do que foi a Revolução Bolchevique, do que foi o comunismo na China. Não sabem. O
que acontece em Cuba? As pessoas não sabem. Se você perguntar o que é comunismo, e eu estou falando aqui de Joinville, Santa Catarina, uma cidade informada, uma cidade com pessoas que estudam, uma cidade cheia de faculdades, um lugar onde existe informação. E eu encontro, não são poucas, eu realmente estou assustada o quanto nós somos ignorantes políticos, e eu realmente trago para mim que, como alguém que Deus colocou para ajudar outras pessoas, eu deveria ter ensinado mais, eu deveria ter falado mais, porque às vezes a gente vê pessoas usando essa parte, não é, para o mal, e nós nos abstemos e não fazemos o que é para ser feito. Conscientizar pessoas de que o nosso voto, como diz o meu esposo, o nosso voto é a unção que unge os reis hoje. É o óleo da unção que unge os reis hoje. É de uma responsabilidade enorme. E eu preciso entender que eu não posso fazer isso só por obrigação, mas como um participante da sociedade e uma pessoa participante do reino de Deus, do corpo de Cristo, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, eu preciso entender desses contextos, não para brigar, não para criar confusão, não, queridos, mas para poder agir de maneira correta. Política é do diabo, pois é. A igreja, com esse dito, entregou realmente a política na mão de Satanás. E eu quero dizer para você que pensa dessa forma, que se ofende quando alguém, ou algum líder, ou algum homem que tem algum título de sacerdócio, ou pastor, ou padre, ou bispo, ou seja lá qual for a função eclesiástica que alguém ocupe, e essa pessoa começa a instruir você dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro de princípios bíblicos, e falar desse assunto, você se ofende e você diz: eu não quero que fale de política dentro da igreja. A igreja, o templo, é um lugar onde as pessoas se reúnem. E aonde houver pessoas, pode haver instrução. Veja que o apóstolo Paulo, instruindo a igreja primitiva, ele dizia: olha, com relação às autoridades, hajam dessa forma. Com relação aos servos, sejam dessa forma com os seus senhores. Senhores, hajam dessa forma com os seus servos. Com relação aos reis, Pedro fala sobre isso, os apóstolos pregaram sobre isso, Jesus nos deu o exemplo sobre isso: dai a César o que é de César. Façam com relação à política, à autoridade, o que é para ser feito, com responsabilidade. Mas a igreja entregou a política na mão do diabo. Olha só, política não se discute, realmente não estamos aqui para discutir nada, estamos aqui para aprender juntos, para chegarmos a conclusões, para entendermos processos, não é? Hoje eu vejo assim, por exemplo, olha só, se você senta para conversar com uma pessoa, ela diz assim: eu não vou votar no momento agora que estamos vivendo, eu não voto no Bolsonaro porque eu não gosto dele, do jeito que ele fala. Ou eu não voto no Lula porque porque ele é um cachaceiro, ou porque ele é ladrão. Preste atenção. Não, isso não é, sinceramente, não pode ser o ponto principal para uma escolha tão importante quanto essa que nós estamos vivendo. O ponto principal para essa escolha é esse homem, esse presidente, esse candidato, o que ele acredita, o que ele prega, qual a ideologia dele, que tipo de governo ele quer trazer para mim, porque não gostar de um, ou não gosto do jeito do Lula, ou não gosto do jeito do Bolsonaro, isso não é motivo para você escolher um presidente, ou deixar de escolher um presidente, ou até anular o seu voto. Pense bem. Anular ou se abster de votar.
O motivo tem que ser, porque a gente não está escolhendo um marido, não está escolhendo um funcionário. Nós precisamos entender que o jeito da pessoa, a forma como ela é, se você for colocar assim, vamos supor que qualquer candidato ele vai ter somente 20% de aprovação na sociedade, porque uns são de um jeito que alguns gostam, outros são de um jeito que outro gosta, né? Muitas pessoas gostam do candidato Bolsonaro exatamente pelo jeito que ele é, outros já. E isso não é motivo, gostar do jeito da pessoa. Qual é a proposta dela para a minha nação? Porque ela não vai governar com o jeito dela. Ela vai governar por aquilo que ela acredita. O jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de se expressar, o jeito, as preferências alimentares. Essas coisas, amados, são resultados da forma e lugares onde fomos criados. Agora, princípios, valores, caráter, qual é a ideologia? Então a gente precisa entender, não é? Hoje nós temos diante de nós uma proposta de um governo, de um candidato que nos propõe um governo de uma social-democracia, aonde o Estado é cheio de poderes, aonde o Estado é grande, Estado que a gente diz é a parte governamental, não é? Então, ele cobra muitos impostos, ele cobra muitos juros, não é? Porque ele precisa ser grande para controlar tudo. Esses juros, esses impostos colocados em cima de pessoa física, de alimentos, de produtos industrializados, né? Ele pesa para o povo. Pesa para o povo, pesa para a classe que produz, pesa para a classe que trabalha, pesa para o empresário, né? Esse é a social-democracia, não é? O Estado com muitos poderes e mandando na economia. Temos um outro candidato que nos dá uma proposta que nós nunca tivemos, porque nós estamos há mais de 30 anos sendo governados por ideais sociodemocratas, ou, para usar um termo que você possa entender, nós estamos há mais de 30 anos sendo governados por ideologias de esquerda, não é? Então, a outra proposta é algo que nós nunca vivemos. Somos um país que tem muito potencial. É uma proposta de uma economia liberal com responsabilidade social. Ou seja, o governo abre mão de tantos poderes na economia, de mandar tanto nas empresas, de tantos impostos. Por exemplo, uma caneta, você sabe que uma caneta, o preço que você paga em uma caneta é 35% são impostos. Impostos para o governo. Se você for avaliar que aquela caneta ali teve um custo para ser feita, teve a matéria-prima, transporte, fabricação e etc, etc, você vai ver que 35% de imposto é muito imposto. Então a gente vê que essa proposta dessa economia liberal, ela quer tirar o Estado dos nossos ombros, diminuir impostos, né? A gente tem visto essa tentativa durante esses anos, mesmo contra imprensa, mesmo contra pandemia, mesmo a gente contra guerra e situações adversas em todo o planeta, nós temos visto essa tentativa desse governo que tem tentado fazer com que a nossa economia seja liberal. Por exemplo, uma calça no Brasil custa 5 vezes mais do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá a economia é liberal. Então eu quero dizer para você
Que são essas as coisas que nós temos que avaliar, não é? Qual é a proposta de ministérios? Para que a maioria das pessoas nem sabe para que servem os ministros? Você sabe que existe ministro, mas se eu perguntar, ele trabalha com quem? Qual é a função dele? A maioria das pessoas não sabe. E você sabe o que eu como uma pessoa que me considero uma líder dentro da Igreja de Cristo, penso que a falha foi minha, por ter me calado, por ter dito muitas vezes que é melhor não falar de política, é melhor não conversar sobre isso, não é? E aí agora é meio complicado da gente instruir as pessoas, de abrir a mente das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, abra sua mente. Abra sua mente. E leia a Bíblia. E você vai ver política sempre acontecendo. Eu não estou dizendo que eu vou parar de falar de Jesus. Jesus é o centro de tudo. E é por causa dele que nós temos que ensinar as pessoas política. É para que a igreja seja sal e seja luz na terra. Para que a gente, meus irmãos, não condene nossos filhos, nossas futuras gerações, até mesmo as ovelhas que o Senhor coloca na nossa mão, a serem oprimidas, sendo que Cristo nos chamou para a liberdade. E eu sei que é a liberdade do pecado, eu sei que é a liberdade da lei, eu entendo tudo isso. Não vamos entrar agora em discussões de palavras aqui, mas eu também entendo, irmãos, que Satanás pode usar outras coisas para oprimir o povo. Tirar de nós a nossa liberdade de servir a Cristo. Procure saber o que pensa uma social-democracia. E olha ao nosso redor. Da onde veio essa ideia? Pare de acreditar na mídia tradicional e comece a buscar informação. Eu estou rindo que nós estamos tendo a participação especial aqui de uma criancinha. Olha só, né? É meu bebezinho. Amarelinha, da cor do Brasil, né? Essa é a Sol. Olha só. Então, eu quero dizer para você que política é algo importante. Política é bíblico. E você se revoltar, e você ficar bravo, porque algum líder religioso está tentando abrir os seus olhos, não é uma atitude correta. A sua atitude é o mínimo para avaliar o que você está ouvindo, procurar se informar, porque nós estamos vivendo hoje essa guerra, essa luta, porque nós entregamos o povo brasileiro, não só a igreja, o povo brasileiro, não estou me referindo a mim agora como só cristã, mas como parte do povo brasileiro. Nós entregamos, nós deixamos, foi muito cômodo, foi muito tranquilo para nós até agora. Mas não vai continuar assim. Os sinais estão sendo dados de que as coisas vão mudar e vão mudar muito, não é? E eu quero dizer para você, me ajude em oração. Vamos orar juntos. Vamos abrir a mente das pessoas. Sabe? Mude. Saia do Netflix. Assine Brasil Paralelo. Assista Jovem Pan. Pensamentos diferentes, né? Ideias diferentes. Seja instruído de forma diferente e busque conhecer sobre política. Política precisa ser conhecida, porque é ela que rege. Não, Jesus rege a minha vida, com certeza. Jesus é Senhor da minha vida, com certeza. Mas muito do que eu vou viver aqui, meus filhos, muito das dificuldades ou facilidades de pregar o evangelho, de viver a vida cristã, de levar pessoas a Cristo, vai depender da política. Não é?
E eu entendo, irmãos, que existe algo na Bíblia que se chama livre-arbítrio. E eu sei que há muitas controvérsias sobre esse assunto, mas nós temos o poder da escolha. Então, para escolher, se você precisa escolher entre 2 carros, você vai se informar qual é o melhor, qual é o que se adapta melhor a mim, qual é o que tem o melhor custo-benefício para a minha vida, para a minha família. Isso são informações, você não vai... a pessoa coerente não vai comprar só num primeiro momento, ela vai avaliar preço, forma de pagamento, custo-benefício, quanto bebe, não é? Hoje nós temos que fazer uma escolha, dia 30. Então, crente, cristão, irmão, fale de política. Não dessa forma agressiva e querendo enfiar na cabeça das pessoas que você não vota nesse ou deixa de votar naquele, porque um é bonito, porque o outro é amarelo, porque um é verde, porque o outro é feio. Não. O que eles estão nos propondo? Qual é a vida que nós vamos levar? Que tipo de vida eles estão nos propondo? Não é? Com certeza você já deve ter visto nas redes sociais minhas, que na minha avaliação eu quero tantas pessoas que vão buscar, vão viajar para os Estados Unidos, vão viajar para a Alemanha, vão viajar para fora do Brasil procurando uma qualidade de vida, vão tentar a vida nos Estados Unidos, porque você paga 30% um carro, o valor de um carro no Brasil é 30% lá. Roupas compra-se lá, vão buscar eletrônicos lá, porque lá o Estado, a economia é de livre mercado. E aí a gente quer essa prosperidade. Eu quero essa prosperidade para o meu país. E eu sei que você também quer. Então, essa é a minha escolha. Eu vou votar em Jair Bolsonaro 22. Talvez eu não concorde com tudo o que ele faz e fala. Mas com certeza eu não concordo com nada que o outro faz e fala. Então, como cristã, esse é meu voto. Como cristã, eu vou falar de política, eu estou discernindo o tempo, na verdade, muito me arrependo de não ter ensinado o povo antes, não é? Mas a gente ainda pode mudar isso. A gente pode começar a partir de hoje a ensinar nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Abra o seu entendimento, como temos orado nesses dias. Estamos em propósito, temos orado para que o Senhor tire escamas dos olhos e as pessoas possam ver, não é? E em nome de Jesus, eu sei que o Espírito Santo vai na sua frente e ele vai te dar sabedoria para que você possa instruir e ensinar e conversar com sabedoria e inteligência. Deus abençoe, vote com consciência. Fale de política. Seja um cristão responsável. Cidadania. Cidadania é a palavra. Nós somos cidadãos do céu. Mas enquanto estamos aqui, somos cidadãos do Brasil, da nossa pátria, do nosso país. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Dá tchau, Sol. Tchau, pessoal.